Então você quer começar a investir, mas não quer assumir altos riscos e descobriu que os investimentos mais seguros do mercado financeiro são os investimentos em renda fixa. Poupança, Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCA e assim por diante. Mas afinal, como funciona o rendimento desses investimentos? Pré-fixado, pós-fixado, misto, inflação mais uma taxa? Como que eu calculo esses rendimentos? Como eu sei qual rende mais? É isso e muito mais que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou o criador do site Poder do Investimento e também do treinamento Os Segredos da Renda Fixa. Hoje eu quero te mostrar exatamente como calcular os rendimentos dos investimentos em renda fixa. Então antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então a primeira coisa aqui vai ser entender o que é a renda fixa. Como eu falei, é um tipo de investimento. Mas que tipo de investimento é esse? Será que é um investimento onde a gente tem a rentabilidade fixada, onde eu sei exatamente quanto que eu vou ganhar a hora que eu entro no investimento? Sim e não. Na verdade, na renda fixa nós temos o investimento, onde nós temos a previsão de quanto nós vamos ganhar. Nós vamos ter o rendimento fixado a algo, mas você não vai saber exatamente o quanto você vai ganhar em todos os tipos de investimentos aqui dentro. Tem sim investimentos que te falam exatamente o quanto você vai ganhar, porém nos outros você ainda tem aquele risco de poder ganhar mais, ganhar menos, que é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E os investimentos em renda fixa nada mais são do que empréstimos. Você pode emprestar o dinheiro para o banco, para o governo ou para empresas. E após fazer esse empréstimo, essas instituições irão te pagar os juros. Então, o rendimento da renda fixa nada mais são do que juros de empréstimos. Então, por exemplo, poupança, CDBs, LCI, LCA são empréstimos para bancos. Tesouro Direto é tipo de empréstimo para o governo. CRI, CRA, debêntures são empréstimos para empresas. Mas como que funciona os rendimentos da renda fixa? Nós temos três tipos de rendimento. O mais simples é o pré-fixado. Nesse aqui você vai saber exatamente o quanto você vai ganhar assim que você entra no investimento. Por exemplo, 12% ao ano. Então, a hora que você vai investir lá, vai falar que esse investimento vai render 12% ao ano. Inclusive, daqui a pouco eu vou abrir aqui uma página e te mostrar algumas opções de investimentos de diferentes tipos de rentabilidades para você conseguir comparar elas. Também abrirei aqui um gráfico para você ver o quanto que esses rendimentos podem mudar de acordo com alguns fatores. E o segundo tipo de rendimento aqui é o pós-fixado. Ele continua sendo fixado, porém a algo. Então ele pode sim mudar ao longo do seu investimento. Então a gente tem como exemplo aqui investimentos relacionados ao CDI e também a Selic. Ah, Pedro, o que é isso? Isso aqui é basicamente a taxa básica de juros que o Banco Central define e aí os investimentos costumam acompanhar essas taxas. Então nós temos vários investimentos que rendem, por exemplo, 100% o CDI. O que isso significa? Atualmente o CDI está em 13,65% ao ano. Então esse investimento vai render 13,65% hoje. Porém, se você investiu hoje em um título que tem um vencimento daqui 10 anos e ano que vem a CDI diminua para 12,65%, a partir do ano que vem o seu investimento vai render apenas 12,65%. E se no ano seguinte o CDI cair para 11,65%, a partir daquele ano o seu investimento vai estar rendendo 11,65%. Então é um rendimento que ele é pós-fixado, ele vai sendo fixado de acordo com algo, no caso pode ser o CDI ou a Selic. Eu usei o exemplo do CDI, mas na Selic seria da mesma forma. E por último nós temos o rendimento misto, é o que vai mesclar uma taxa pré-fixada com uma taxa pós-fixada. O maior exemplo que nós temos hoje seria uma taxa pré-fixada, pegar 8% ao ano por exemplo, mais IPCA. Ah, Pedro, o que é IPCA? É a inflação. Então você vai ganhar 8% ao ano mais a inflação daquele período. Esse 8% vai ser fixo, você vai ganhar durante todo o investimento 8% ao ano. Isso aqui vai variar de acordo com o que a inflação variou. Então, se eu vou ganhar 8% e o IPCA do ano foi 8% também, no final eu vou ter ganho ao ano aqui 16%, que seria esta taxa mais a inflação. Se a inflação, na verdade, foi de 4%, aí você vai ganhar 12% naquele ano. E esses são os tipos de rendimentos na renda fixa.
Mas agora vamos entender também quais são os impostos e taxas que você vai ter que pagar. Então aqui eu coloquei o rendimento bruto. Nós teremos que calcular aqui o que eu vou ter que pagar de taxa e também de imposto. Então a primeira taxa que você tem é o IOF. O IOF ele é cobrado caso você resgate seu investimento com menos de 30 dias. Se você deixou 31 dias, você já não paga o IOF. E aqui eu tenho a tabela de IOF. Então, no primeiro dia você paga 96% do seu lucro do IOF. Então, praticamente você não vai ganhar nada. No último dia, aqui no dia 30, você paga 0%. A partir daí, já não tem mais IOF. Então, esse é o primeiro imposto. E aqui vai a dica. Tenta sempre deixar mais de 30 dias seu investimento rendendo para não ter que pagar aqui esse imposto. A segunda taxa aqui é o próprio imposto. O imposto é sobre o rendimento. Nos investimentos em renda fixa, nós temos o que nós chamamos de tabela regressiva. Quanto mais tempo você fica no investimento, menos você paga. E essa daqui é a tabela. Como que funciona, Pedro? Se você fica até 6 meses naquele investimento, você vai pagar 22,5% sobre o seu lucro. Se você fica entre 6 meses e 1 ano, 20%. Mais de 1 ano e menos de 2, 17,5%. E mais de 2 anos, você vai pagar 15%. Porém, nós temos alguns investimentos que são isentos de imposto de renda. Coloquei aqui os principais. Poupança, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. Nesses investimentos você não irá pagar aquela tabela regressiva, é 0% de imposto. E para o Tesouro Direto, que também é um tipo de investimento em renda fixa, nós temos uma taxa além dessas outras, que é a taxa de custódia. Você vai pagar 0,2% sobre o capital total investido que exceda 10 mil reais. Como assim, Pedro? Não entendi. Se você tem lá 11 mil reais investidos, significa que você passou R$1.000 dos 10 mil. Então, sobre esses R$1.000, vai ser cobrada uma taxa de 0,2% ao ano. Então, você iria pagar aqui R$2 de taxa ao ano por ter 11 mil investido no Tesouro Direto. Até 10 mil reais não tem essa taxa. Mas agora que você já entendeu como que funciona os tipos de rendimentos, as taxas, vamos aqui ver um pouco da parte prática e também calcular esse rendimento. Então, aqui eu estou no site do Tesouro Direto, onde eu consigo ver as opções de investimentos que ele fornece. Então, logo de cara, você consegue ver o Tesouro Pré-Fixado. Seria justamente um título que tem a rentabilidade pré-fixada. Ao investir nesse título aqui, você sabe que você vai ganhar exatamente 10,26% ao ano. É uma taxa pré-fixada. E aqui vem uma grande dúvida. Ah, Pedro, beleza, eu vou investir nesse daqui. Aí, mês que vem eu quero investir de novo. Eu consigo investir nesse mesmo título com essa mesma rentabilidade? Não. A rentabilidade vai mudando. Você vai investir nesse agora, você vai ter essa rentabilidade agora. Mês que vem, possivelmente vai ser outra rentabilidade. Então você vai investir a uma nova taxa de juros. Então todos os meses vai mudando aqui e você vai ter a taxa contratada naquele dia. Aqui nós temos o Tesouro Selic, que ele vai ser um título pós-fixado basicamente. Na verdade ele é misto, mas pode ver que a parte aqui pré-fixada é muito baixa. Então ele é mais a Selic mesmo, 100% a Selic. Então você ganharia a Selic do período mais 0,1658%. E por último nós temos aqui um título de rentabilidade mista, que é o Tesouro IPCA+, o próprio nome fala, vai render a inflação mais uma porcentagem fixa ao ano. E agora também temos esse novo título aqui do Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais, que é bem parecido com o Tesouro IPCA+. Temos aqui a inflação mais uma porcentagem. A diferença principal é que nesse título você vai investindo por vários anos e depois você começa a receber de forma parcelada, digamos assim, né? Em parcelas, como se fosse uma aposentadoria mesmo. Então vamos calcular o rendimento dos principais investimentos em renda fixa hoje. Primeiro, poupança. A poupança tem um rendimento que é pós-fixado, porém tem uma regrinha. Quando a Selic está até 8,5%, ela vai render 70% a Selic, mais a taxa referencial. Quando passa de 8,5%, ela passa a render de forma pré-fixada 0,5% ao mês, que vai dar 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Então hoje a poupança está rendendo 6,67% ao ano. Se você investir R$1.000 por 12 meses, você teria esse valor no final. O Tesouro Selic é o título mais seguro do Tesouro Direto. Ele rende hoje 100% a taxa Selic, como eu mostrei lá no site, mais 0,17%, vamos colocar assim, 0,17%. Então, colocando R$1.000 nos mesmos 12 meses, você teria um rendimento praticamente o dobro aqui da poupança, renderia esse valor. E aqui a gente já começa a ver o papel da taxa, do imposto, né? No Tesouro Selic você tem imposto e também tem aquela taxa de custódia para valores acima de R$10.000. No caso, essa planilha aqui não vai calcular aquele valor, mas basta você calcular por conta própria.
se veio R$2.000 a mais que os 10 mil, basta calcular 2.000 vezes 0,2%. Você pagaria, nesse exemplo, R$4 de taxa ao ano. E que também você pode ver o papel do imposto de renda, né? Então, o valor bruto seria esse, porém, o líquido cai para 11,14. E lembrando que quanto maior o período, maior vai ser esse rendimento, porque o imposto vai diminuindo. O CDB de banco funciona de forma muito parecida com o Tesouro Selic, só que ele vai render 100% do CDI, que é igual à taxa Selic, então dá na mesma, tá? No caso aqui está até errado, tá? O rendimento certo seria este daqui. A Selic praticada é sempre 0,1% abaixo da Selic atual. Então a Selic atual está em 13,75, mas a praticada é 13,65. Então na verdade isso aqui seria o rendimento do Tesouro Selic. Um CDB rendendo 100% do CDI, se eu colocar os mesmos R$1.000 e os vezes 12 meses, vai render de forma muito parecida com o Tesouro Selic. De forma que se você colocar mais de 10 mil aqui e começar a pagar aquela taxa de custódia, vai ficar quase a mesma coisa. Pode ver que o rendimento realmente muda muito pouco. Vou colocar R$1.000 para todos aqui. Ah, Pedro, eu vi lá um CDB na minha corretora que está rendendo 120% CDI. O que seria? Como que eu calculo isso? Seria 120% o CDI. Né? Então vai rendendo aqui 16,38%. Tirando o imposto, cai para 13,1%. Então esse aqui seria o valor ao investir R$1.000 por 12 meses. E aqui também você consegue ver a diferença de um investimento que tem imposto para um que não tem. LCI e LCA não tem imposto de renda. Então mesmo com a porcentagem menor do CDI, ele renderia mais do que esse daqui, por exemplo, por não pagar imposto. E aqui embaixo eu também tenho uma simulação dos pré-fixados. Se eu tenho um pré-fixado rendendo 11,15%, vamos colocar aqui R$1.000 pelos 12 meses também, porém eu tenho outro pré-fixado rendendo 13,6%, mas tem imposto de renda, seria um pré-fixado do Tesouro Direto, por exemplo, e aqui seria um pré-fixado de um LCI, nós temos que esse vai render menos no final das contas. Então é importante que você calcule isso daqui antes de entrar nos seus investimentos, para saber o quanto que vai render de acordo com esses fatores. Por isso que eu vou deixar meu WhatsApp na descrição. Você pode pedir essa planilha que eu vou te mandá-la gratuitamente lá no WhatsApp. E lembra do que eu falei, a renda fixa não é fixa exatamente. Vai depender muito da variação dessas taxas. Aqui eu tenho uma planilha que é para os alunos do meu treinamento sobre renda fixa. E aqui eu tenho uma comparação geral de todos os investimentos, para eles saberem qual que seria o melhor de acordo com as projeções das taxas. Aqui eu coloquei uma inflação finalizando o ano em 6%, o CDI e a Selic atuais, mas eu tenho aqui uma página também nessa mesma planilha que eu filtrei só os títulos do Tesouro Direto para a gente ter uma noção de como que a variação das taxas poderia afetar esses investimentos. Então aqui eu tenho hoje o Tesouro pré-fixado a 12,7%, tá? Então um pouquinho maior do que está falando lá no site do Tesouro, porque já faz alguns dias que eu atualizei essa planilha. Mas nesse caso aqui eu poderia ver que o que mais está rendendo após 2 anos seria o Tesouro Selic. Por quê? Porque nós temos a taxa Selic bem alta. Mas é bem provável que essa taxa venha a cair ao longo dos anos. Então, se ela ficar numa média de 10%, eu já vou olhar de novo essa comparação e vou conseguir ver que agora esse seria o que menos renderia. Só que ao mesmo tempo eu poderia dizer que a inflação vai cair. Se seguir a meta do governo, pode ser que ela fique na casa dos 3%. E aí nós teremos aqui já agora o Tesouro IPCA também rendendo muito pouco. Ah não, mas aconteceu uma coisa no governo e aí disparou a inflação para 10% aqui ao ano. A Selic ficou lá na casa de 11%, vamos supor. Aí você vai ver que nessa comparação o que mais iria render seria o Tesouro IPCA, justamente porque ele rende a inflação mais uma taxa. Então vai depender muito de como que essas taxas vão se comportar ao longo do período. A única que te dá uma taxa fixa seria o pré-fixado mesmo, que renderia aquilo, caso você invista hoje, né? Se você investir hoje com essa taxa, é isso que seu dinheiro vai render. E se você quer ter acesso a essa planilha e aprender tudo sobre investimentos em renda fixa, saber a hora certa de investir em cada um deles, saber a parte prática de como comprar, como vender esses títulos, como ganhar dinheiro de verdade com isso, recomendo bastante que você conheça o meu treinamento completo. Vou deixar o link na descrição do primeiro comentário com super desconto para você. Vai estar saindo por apenas R$ 74,90 hoje, realmente um preço irrisório por tudo que eu entrego. Você pode entrar lá nesse site, assistir aqui esse vídeo onde eu explico como o treinamento funciona, ver também aqui os módulos, o que você vai aprender. São 130 alunos, apenas classificações positivas e tá de graça por esse valor aqui. Se tiver um capital razoável, não precisa ser muito não, você recupera isso aqui em menos de um mês. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aí abaixo que eu vou estar te respondendo. E antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, bons investimentos e fui!